Boa noite, pessoal. Como é que tá o áudio? Tranquilo? Nesse tom de voz aqui, nesse volume, tá dando de entender bem aí? Tá baixo. Tá tranquilo? Ó, tente aumentar aí o volume. Ok, então olha só, pessoal. Esse aqui é um tema, é um grande tema, é um eixo do edital. Agentes públicos. Uma questão é certa, pode ser que caiam duas. Então, de uma, duas questões aqui. Como são 3 dias de revisão, a gente vai dividir por eixos, para a gente ir garantindo de uma a duas questões por dia de revisão. Então, quando chegar no último dia de revisão, a gente vai ter garantido de uma a 6 questões, né? De uma a 5, para ser mais realista. No chegar no último dia, a gente vai garantir de 3 a 5, né? Questões. Cada dia garante de uma a duas, em 3 dias garante de 3 a 6 questões. De 3 a 6 questões. Então, vamos lá. Vamos falar de agentes públicos, tá? Esses aqui são os tópicos do edital, hein? Que eu tirei do edital. Ó, agentes públicos tem que saber conceito e classificação, tá? Então, falando de agentes públicos, qual é o conceito? Agentes públicos, conceito, conceito de agentes públicos. Agentes públicos é gênero, né? E engloba todas as pessoas que atuam em nome da administração pública. Então, o termo agentes públicos, ele é um termo genérico, geral. Existem termos específicos? Existem espécies de agentes públicos? Existem. Agentes políticos é uma espécie de agentes públicos. Agentes administrativos é uma espécie de agentes públicos. Particulares em colaboração com o poder público é uma espécie de agentes públicos. Militares é uma espécie de agentes públicos, tá? Então, agentes públicos é o gênero, e dentro desse gênero cabem muitas espécies. O certo é que o maior grupo existente, o termo mais amplo para se utilizar e se referir a pessoas que atuam em nome do Estado é o termo agentes públicos. Então, o conceito de agentes públicos é o mais amplo possível. Qualquer pessoa que atue em nome da administração automaticamente é um agente público. Se você vai numa repartição pública e tem um estagiário lá, aquele estagiário da administração é um agente público, porque ele está atuando em nome da administração. Se você vai numa repartição pública e tem um cara que faz serviços gerais, que trabalha numa empresa terceirizada, ele está atuando em nome da administração, tá? Porque essa empresa é contratada pela administração e ele está atuando numa atividade que a administração necessita, de limpeza. Então, aquele cara dos serviços gerais da empresa contratada, terceirizada, ele é um agente público. Se você pega um ônibus de uma concessionária de serviços públicos que presta serviço de transporte coletivo, serviço público de transporte coletivo dentro da cidade, o motorista de ônibus, o cobrador de ônibus, está atuando em nome da administração pública, prestando um serviço público? Tá. Então, o motorista e o cobrador são agentes públicos. Se você vai num julgamento, no julgamento tem um tribunal do júri. No júri tem ali pessoas da sociedade. Tá? São pessoas que pertencem ali à população daquele estado, daquele município. Eles estão atuando em nome da administração, fazendo o julgamento, atuando num julgamento do Poder Judiciário? Sim. Então, o jurado do Tribunal do Júri é um agente público.
Tranquilo? Se você vai numa escola que tem voluntários atuando em um programa de voluntariado, tinha aquele programa Amigos da Escola, esse voluntário está atuando em nome da administração, lá dentro da escola, num programa de voluntariado? Tá. Então, esse voluntário é um agente público. Então, agentes públicos é uma expressão ampla e alcança todas as pessoas que atuam em nome da administração. Tanto as pessoas que são concursadas, quanto as que não são concursadas. Tanto as que recebem alguma remuneração, tanto aquelas que atuam em nome da administração de graça. O jurado atua em nome da administração, é agente público e atua sem remuneração no tribunal do júri. O voluntário atua em nome da administração sem remuneração, mas ele é agente público. Então, cuidado com o termo agente público na prova. Ele é o termo mais amplo que existe para se referir a uma pessoa que atua em nome da administração, mais amplo possível. Para ser agente público, não precisa ser um funcionário permanente, concursado. Não, basta atuar em nome da administração. Pode ser um estagiário, pode ser um gari, pode ser um policial, pode ser o jurado, pode ser o mesário no dia da eleição. No dia da eleição, o mesário é agente público, porque está atuando em nome da administração. Para ser agente público, não precisa ser remunerado. Com ou sem remuneração. Se atua em nome da administração, é agente público. Então, vamos completar esse conceito. Agentes públicos são todas as pessoas que atuam em nome da administração, ainda que essas pessoas atuem apenas transitoriamente, não precisa ter um vínculo definitivo, não precisa ser concursado. Ainda que essas pessoas atuem transitoriamente. O mesário atua só no dia da eleição, é uma atuação transitória. O jurado atua só no julgamento, é uma atuação transitória. O voluntário atua só durante o programa de voluntariado, é uma atuação transitória. Mas isso não impede ele de ser agente público. O professor, o policial, o juiz, são atuações permanentes, são concursados. Professor concursado, policial concursado, enfermeiro concursado, juiz concursado. Eles também são agentes públicos, permanentes. Mas tem agente público, tá? Que atua transitoriamente, não impede. Agente público não precisa ser concursado. Pode ser uma atuação permanente, pode ser uma atuação transitória. Só precisa atuar em nome da administração. Então, agente público são todas as pessoas que atuam em nome da administração, ainda que transitoriamente, ou ainda que sem remuneração. Ser remunerado ou não ser remunerado não importa. O que importa é atuar em nome da administração. Então, mesmo que a pessoa não tenha remuneração nenhuma, se ela atua em nome da administração, ela é agente público. O mesário não tem remuneração, mas ele atua em nome da administração, então ele é agente público. Lembrando que aquele dinheiro que o mesário recebe, parece que R$ 45, né? Não é uma remuneração. Aqueles R$ 45 que o mesário recebe é uma indenização para devolver os gastos que ele vai ter com alimentação e transporte. Remuneração é diferente de indenização. Indenização só faz devolver os gastos que a pessoa teve. Remuneração aumenta o poder aquisitivo da pessoa. Então, uma coisa é te remunerar. Está aumentando o teu poder aquisitivo. Outra coisa é te indenizar. Não está aumentando o teu poder aquisitivo, está só te devolvendo um dinheiro que tu gastou em nome da administração. Então, o mesário não é remunerado. Ele é indenizado com R$ 45. Tá? Então, conceito de agentes públicos. Todas as pessoas que atuam em nome da administração, ainda que transitoriamente ou ainda que sem remuneração. Mesmo sem remuneração, a pessoa é agente público, desde que esteja atuando em nome da administração. Então, cuidado, para ser agente público não precisa ser necessariamente concursado. Dá de ser agente público sem ser concursado. Para ser agente público não precisa necessariamente receber remuneração. Dá de ser agente público sem remuneração. O que precisa para ser agente público é atuar em nome da administração. Aí é obrigatório. Para ser agente público, tem que atuar em nome da administração.
Se não atua em nome da administração, não é agente público. Mas se atua em nome da administração, passa a ser agente público automaticamente. Vamos dizer que está acontecendo um incêndio e o bombeiro não chegou. Mas aí a população começa a ajudar, jogando água, tirando as coisas dentro da casa, salvando as pessoas dentro da casa. Essas pessoas que chegaram para ajudar antes do bombeiro são voluntários. Eles estão fazendo um papel que é do Estado, que é apagar um fogo, é salvar as pessoas. Essas pessoas que estão ajudando ali, antes do bombeiro chegar, numa situação de emergência, salvando pessoas, são voluntários, eles são agentes públicos naquele momento de emergência. Também chamados de gestores de negócio, né? A professora Maria Silva Zanella de Pedro chama essas pessoas que assumem uma função pública numa situação de emergência de gestores de negócio. Um nome estranho, né? Eles são voluntários numa situação de emergência. Eles são agentes públicos. Eles não são remunerados, eles não são concursados. Eles são voluntários, mas eles são agentes públicos, porque estão atuando em nome da administração. Eles são gestores de negócio. Nada a ver esse nome, também acho, mas eles são gestores de negócio. E aí, o conceito de agente público, está entendido? É o primeiro tópico do edital, hein? Qual é o macete aqui? Se cair conceito de agente público na tua prova, se cair conceito de agente público na tua prova, qualquer termo que restrinja esse conceito será um termo errado. Por exemplo, tá assim na prova, ó. São agentes públicos somente aqueles que... Já está errado. Porque somente está restringindo. Entendeu? Agentes públicos são todas as pessoas que atuam em nome da administração. Se bota um somente, já está diminuindo o grupo. Mas se é um termo amplo, geral, genérico, não dá de botar um somente. Ah, são agentes públicos somente os servidores concursados. Já está errado. São agentes públicos somente que recebem remuneração. Já está errado. Então, quando coloca um termo restritivo, são agentes públicos, desde que isso está restringindo. São agentes públicos somente, isso está restringindo. São agentes públicos necessariamente, isso está restringindo. Então, quando aparece agentes públicos e qualquer tipo de restrição a esse grupo, já está errado. Não tem que restringir, tem que ampliar. Tá? Então, cuidado com agentes públicos na tua prova. Tá? Agentes públicos é um termo amplo. Agora, vamos classificar. O que é classificar? É dividir em espécies. Porque se tu tem um gênero, tu também pode dividir esse gênero em grupos. Tu pode dividir, classificar é dividir o grupo maior, né, o grupo geral, em espécies. O que são espécies? São grupos menores. Né? Você pega na biologia, tem as famílias lá, né? Os gêneros. Você pega ali, por exemplo, uma família ali, um gênero, né? No reino animal ali, os felinos. É um grupo maior. Mas dentro dos felinos, tem várias espécies diferentes. Aí vem lá sei lá, o leão, o gato, né? O tigre, esses bichinhos aí. Um exemplo só, né? Você percebe que existe um grupo maior, uma família, um gênero, e existem grupos menores que são espécies diferentes. Né? A mesma coisa acontece aqui dentro. Existe um grupo maior e existem grupos menores, que são subdivisões. Tá? Então, isso é classificar os agentes públicos. É dividir em grupos. Para a tua prova, existem 4 grupos de agentes públicos. Por que eu digo para a tua prova? Porque não existe uma lei
que divida os agentes públicos em grupos. Não tem nenhuma lei que faça isso. Quem faz essa divisão é a doutrina, né? A doutrina é o ensinamento dos grandes autores do direito. Então, os autores do direito administrativo, eles têm uma bagagem de leitura, de publicações, tá, de estudos que permitem que eles façam, que eles tragam ensinamentos que a comunidade acadêmica, científica, passam a utilizar como referência. Né? Então, se, por exemplo, né, eu escrevo um livro, né, um artigo, um livro sobre direito administrativo, tá tranquilo, nada impede. Agora, eu vou ser um doutrinador? Claro que não, porque para ser um doutrinador, você precisa ser citado como referência em vários outros estudos. Então, os doutrinadores são grandes estudiosos do direito que passam a ter suas obras amplamente citadas na construção do conhecimento sobre a matéria. Aí eles passam a ser doutrinadores, passam a doutrinar a matéria. Maria Silvia Zanella de Pietro, Fili Lopes Meirelles, José dos Santos Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello, são os grandes doutrinadores do direito administrativo e são os grandes expoentes do mundo dos concursos públicos também. José dos Santos Carvalho Filho, né? São esses os autores que comandam as provas de concurso público. Então, isso aqui que eu estou colocando, essa subdivisão aqui de agentes públicos, não tem nenhuma lei. Essas divisões são as divisões dos livros desses autores que eu estou citando. Ou seja, isso aqui é uma divisão doutrinária. É uma divisão que está nos livros e não nas leis. Então, explicado isso, quais são as divisões? A primeira divisão é de agentes políticos. Isso aqui é um grupo de agentes públicos. Agentes políticos. Outro grupo é dos agentes administrativos. Esses agentes administrativos também são chamados de servidores públicos. Agentes administrativos ou servidores públicos. Então, eu tenho os agentes políticos, os agentes administrativos, também chamados de servidores públicos, os militares. Militares são tão importantes na Constituição. Militares. Os militares são tão importantes, eles são tão diferenciados em relação às suas regras, que eles têm um grupo próprio dentro dos agentes públicos. Servidor público é um grupo, eles são necessariamente civis, e militares é um outro grupo diferenciado de agentes públicos, porque o militar é um agente público, ele atua em nome da administração, só que ele tem regras próprias, estatuto próprio, regime disciplinar próprio, previdência própria, que torna tantas coisas peculiares ao militar que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro enxergou os militares como um grupo autônomo de agentes públicos. Então, servidores públicos é uma coisa. Eles são necessariamente civis. Não estou falando que são policiais civis, necessariamente. Estou falando que eles são civis. Eles não são militares. E já os militares é um outro grupo. Então, a previdência do militar é diferente. O militar vai para a reserva mais cedo. A previdência do civil, que é servidor público, é diferente. Ele se aposenta mais tarde. Né? Chega aos 65, 75 anos trabalhando o servidor público civil. E já o militar, né, com 25, 30 anos de serviço militar, ele está indo para a reserva, ele não se aposenta, ele vai para a reserva. Vê que a nomenclatura é diferente. No entanto, o servidor público civil, o regime disciplinar dele é mais brando, enquanto que o militar, o regime disciplinar dele é mais rígido. O militar falta ao serviço e ele responde um processo administrativo para justificar a falta, que se ele não tiver justificativa, ele é punido administrativamente.
até mesmo por uma detenção, simplesmente por ter faltado ao serviço. E essas punições prejudicam a promoção na carreira do militar, por causa de uma falta, de um atraso ao serviço. Ou seja, tem que andar na linha do ponto de vista disciplinar. Enquanto que o servidor público civil chega na quinta-feira, o chefe olha para ele e pergunta: pô, tu vem amanhã? Que é isso? Perguntando se o cara vem amanhã. Por quê? Porque geralmente ele não vem na sexta, né? E aí fica por isso mesmo. Quer dizer, são regimes disciplinares diferentes, tá? Então, agentes públicos, agentes políticos é um grupo, agentes administrativos, também chamados de servidores públicos, eles são necessariamente civis, né? É outro grupo. Militares é outro grupo, aí tá Marinha, Exército, Aeronáutica, polícias militares, bombeiros militares. E, por último, o último grupo são os particulares. Tudo isso aqui é agente público, só que são espécies diferentes. O último grupo são os particulares, em colaboração com o poder público. É o último grupo de agentes públicos. É a última espécie. Particulares em colaboração com o poder público. Então, olha só, pessoal. Esse item está no edital. Lá no edital pede conceito e classificação. O conceito a gente acabou de ver e agora está vendo a classificação. A classificação divide os agentes públicos, que é gênero, é um grupo maior, em espécies. São 4 as espécies de agentes públicos. A espécie agentes políticos, a espécie agentes administrativos, também chamada de servidores públicos, a espécie militares e a espécie particulares, em colaboração com o poder público. Tá? Olha só, quem são esses agentes políticos? Para a prova, esses agentes políticos, eles são aqueles detentores de mandato eletivo, que a gente vota neles. De 2 em 2 anos tem eleição, né? A gente vota numa eleição para presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal, e depois de 2 anos a gente vota de novo para prefeito e vereador. Então, todos esses que a gente elege de 2 em 2 anos, que tem um partido político, uma inscrição no TRE, são agentes políticos. Presidente, governador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, vereador, senador. Todos esses 7, 5 numa eleição e 2 na outra eleição. Tem uma eleição que é prefeito e vereador, na outra eleição é governador, presidente, senador, deputado estadual, deputado federal. Então, todos esses 7 são agentes políticos. Também é agente político, para a tua prova, os secretários e ministros do chefe do executivo. Então, prefeito e governador não tem secretários? Secretário de Educação, secretário da Saúde, secretário do Meio Ambiente, eles são agentes políticos também, os secretários. Tá? E o presidente não tem os ministros? Ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro do Meio Ambiente? Pois é, os ministros também são agentes políticos, ministros e secretários dos chefes do executivo. Tá? E, fechando aqui a conta dos agentes políticos, a FCC aceita esse posicionamento que eu vou falar agora. Tem banca que não aceita esse posicionamento, mas a FCC aceita. Existem autores que dizem que os ministros, tem autor que diz que os membros do judiciário e os membros do Ministério Público também são agentes políticos. Tem doutrinador que diz que não, tem doutrinador que diz que sim, mas a FCC aceita e diz que sim. Então, se te perguntar domingo se os membros do Judiciário e os membros do Ministério Público são agentes políticos, pode dizer que sim, porque é prova da FCC. Quem são os membros do Judiciário? Juízes são membros, desembargadores são membros, os ministros dos tribunais superiores, do STF, do STJ, do TST.
TSE, eles são agentes políticos. Quem são os membros do Ministério Público? Promotores são membros do Ministério Público, procuradores são membros do Ministério Público. Então, quando eu falo de membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário, eu não estou falando dos servidores, dos serventuários, eu não estou falando do técnico judiciário, eu não estou falando do analista judiciário. Técnico judiciário e analista judiciário são servidores públicos, são agentes administrativos. Quando eu estou falando de membros do judiciário, eu estou falando dos juízes, desembargadores, membros do MP, promotores. Eles são considerados agentes políticos por uma parte da doutrina, que a FCC concorda, tá? Aceita na prova. Cuidado que isso vale para a FCC, tá? Não vale para outras bancas, podem não adotar esse posicionamento dos membros do MP, membros do Poder Judiciário serem agentes políticos. Mas a FCC aceita. Tranquilo aí os agentes políticos? Olha, uma característica muito importante dos agentes políticos é que todos eles recebem por subsídio. Né? Subsídio. Vou anotar aqui do lado. Ó. Subsídio. Receber por subsídio é bom? Claro que é. Se não fosse bom, não dá. Vamos para o agente político, né? O agente político recebe por subsídio. Tá? Subsídio é uma maneira boa de receber a remuneração, né? Porque o subsídio ele é irredutível. E se é irredutível, não vai reduzir o teu salário, a tua remuneração não está sujeita a ser reduzida. Isso é bom. Tá? Então, receber por subsídio é bom. Né? O que se fala do subsídio é que subsídio é receber em uma parcela única. Tá? Remuneratória. Então, cuidado com essa do subsídio. Hein? Agentes políticos, todos eles recebem por subsídio. Todo agente político recebe por subsídio. Até existe servidor público que recebe por subsídio. Tá? Mas todo agente político recebe por subsídio. Nem todo mundo que recebe por subsídio é agente político, porque tem gente que recebe por subsídio e é servidor público. Tem militar que recebe por subsídio. E assim vai. Mas todo agente político necessariamente recebe por subsídio. É uma característica. Tá, então, já falei dos agentes políticos. Comentei dos militares, né? O grande diferencial dos militares é o regime disciplinar, né? O regime previdenciário diferenciado, né? E os militares, né, é o contrário de ser civil. Civil é um grupo, militares é outro grupo. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar bastante dos agentes administrativos. Então, vamos logo falar dos particulares em colaboração. Tá? Particulares em colaboração, o que mais cai em prova são os agentes honoríficos. Vamos falar agora dos particulares em colaboração. O que mais cai em prova de particulares em colaboração são os agentes honoríficos. 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 Vem de honra, de honorário. O que é um cidadão honorário? O cara fala assim, ele é um cidadão que ele cumpre os deveres dele de cidadão. Ele recebeu uma medalha de cidadão honorário. É isso mesmo, vem de honra. Vem de você exercer o seu papel como cidadão. Então, existem particulares são pessoas comuns da sociedade, que em determinado momento elas são chamadas pelo Estado para exercer uma atividade relevante. E como esse cidadão que foi chamado, ele é um cidadão honorário, né, porque ele cumpre os seus deveres de cidadão, ele aceita ajudar o Estado nessa tarefa relevante. Então, eleição é uma atividade relevante? Sim. E é por isso que o Estado convoca mesários. Aquele cara é particular,
ele não é agente público, mas ele aceita ser mesário no dia da eleição para ajudar o Estado querido dele a trabalhar um dia inteiro de graça e receber R$ 45 como indenização para devolver os gastos com alimentação e transporte. Então, o mesário é um agente honorífico. Quem mais é um agente honorífico, além do mesário? O jurado. O jurado também é esse cidadão, esse particular, que em determinado momento no julgamento é chamado para exercer uma atividade pública relevante. Ele é um agente honorífico. E o recruta, também chamado de conscrito. Conscrito, o recruta é um exemplo de conscrito. O recruta é aquele cara que completa 18 anos e vai servir, vai cumprir o serviço militar obrigatório. Presta atenção que é o serviço militar obrigatório. Obrigatório. Ou seja, o Estado precisa de pessoas para exercer uma atividade relevante de defender, de fazer a defesa, tá? Da pátria, nos mares, nos céus e na terra. Marinha, Exército, Aeronáutico. Aí aquele cara com 18 anos, ele vai cumprir esse papel de agente honorífico e atuar numa atividade relevante do Estado. O certo é que seja um recruta, que é um recruta de 18 anos, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do Serviço Militar Obrigatório, seja um jurado, seja um mesário, qualquer um dos três. Se eles forem chamados para exercer essa atividade relevante e não se apresentarem, ou se eles fugirem da atividade, eles vão receber uma sanção do Estado. O mesário paga uma multa, o jurado também está sujeito a sanções, o conscrito pode até ser preso durante o serviço militar obrigatório, vai buscar na casa dele e prende ele se ele fugir do quartel. Então, é por isso que esse agente público, chamado de agente honorífico, ele exerce munus público. O que é o munus público? Munus público eles exercem uma obrigação que o Estado cria para eles. Quer dizer que eles podem ser sancionados se não cumprirem o chamado para ser mesário, o chamado para ser jurado, o chamado para ser recruta, para ser conscrito no serviço militar obrigatório. Se for chamado e não ir, está sujeito a ser sancionado. O nome disso é munus público. Ou seja, eles vão por livre e espontânea pressão. Tá? Eles são particulares, mas em determinado momento são chamados a colaborar com o poder público. Quem são esses? Os agentes honoríficos. Os agentes honoríficos. Eles são o principal exemplo aí de particulares em colaboração com o poder público. Se não cair esse, pode cair esse aqui. Agentes delegados. Os agentes delegados não tem nada a ver com delegado de polícia. Agentes delegados são aqueles que atuam nas concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, as concessionárias e as permissionárias de serviço público são pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, são empresas privadas que participam de uma licitação promovida pelo Estado, pelo município, pela União, vencem essa licitação e assinam um contrato para prestar um serviço público. Por exemplo, serviço público de transporte coletivo no município. O certo é fazer uma licitação. E a empresa privada que vence a licitação assina o contrato de concessão com o município e passa a prestar serviço público de transporte coletivo dentro da cidade. Essas empresas aí, né? Ciantur, né? Catane, Estrela de Ouro. Então, essas
empresas que vencem a licitação e assinam um contrato de concessão ou de permissão de serviço público passam a prestar um serviço em seu nome próprio, por sua conta e risco. São as concessionárias e permissionárias de serviço público. E os funcionários dessas concessionárias, os funcionários dessas permissionárias, eles são agentes delegados. Então, se uma empresa vence a licitação e assina um contrato de concessão de serviço público para prestar o serviço de transporte coletivo dentro do município, quando essa empresa contratar um cobrador, contratar um motorista, o cobrador e o motorista serão agentes delegados, porque eles trabalham para a concessionária de serviço público, que é uma empresa delegada de prestar serviço público, tá? Então, né, se a empresa contratada for de coleta de lixo, o gari é um agente delegado, né? Se for de transporte coletivo, o motorista de ônibus, o cobrador é um agente delegado. Tranquilo? Então, esse agente delegado, eles atuam nas concessionárias e nas permissionárias de serviço público. Pode cair em prova isso aí também. Agora que a gente já falou de agentes políticos, falou de militares, falou de particulares em colaboração, vamos falar especialmente dos agentes administrativos, também chamados de servidores públicos. Aqui eles, ó. Agentes administrativos, também chamados de servidores públicos. Agentes administrativos, também chamados de servidores públicos. Por que que eu deixei eles por último? Porque no edital pede regimes jurídicos, e regimes jurídicos é em relação aos agentes administrativos. No edital pede regimes previdenciários, e regimes previdenciários é em relação a agentes administrativos. No edital pede investidura e exercício. Investidura e exercício também é em relação a agentes administrativos. Então, os agentes administrativos apareceram muito especialmente, tá? Os agentes administrativos apareceram muito especialmente, né, nesse edital. A gente precisa saber bem precisa saber bem o tema agentes administrativos, também chamado de servidores públicos. Tem que saber o regime jurídico desses servidores públicos, tem que saber regime previdenciário desses servidores públicos e tem que saber a investidura e exercício desses servidores públicos. Aí pode cair a questão lá, mano. Pode cair a questão que vai perguntar o conceito de agente público, a gente já viu, ou vai perguntar as espécies de agentes públicos, a gente já viu, ou vai perguntar sobre os agentes administrativos, que é uma espécie de agentes públicos, é um grupo próprio. Aí vai perguntar um desses três. E aí está garantida a questão. Então, vamos agora falar de agentes administrativos. Vamos falar o regime jurídico deles, o regime previdenciário deles, a investidura e o exercício desses agentes administrativos. E a gente está pronto para o dia da prova aí para acertar essa questão. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui se nessa primeira parte aqui de conceitos e classificação, se ficou bem entendido a ideia de conceito e classificação. A gente falou aqui, ó, aqui em cima de conceito, e mais aqui embaixo a gente falou de classificação. Então, eu quero saber se ficou tranquilo aqui essa primeira parte, que a gente trabalhou conceitos e classificação de agente público. Professor? Oi, pode falar. Os credenciados, eles são os mesmos que os delegados? Não, os credenciados é outro grupo, só que a gente está batendo, né, os principais de prova. Existem outros grupos de particulares em colaboração.
Os voluntários são particulares em colaboração, credenciados, agentes credenciados são particulares em colaboração. Então, são outros grupos que não têm um grande nível de incidência em prova e que, se a gente for querer esgotar as possibilidades do assunto, né, a gente não vai estar fazendo uma revisão para a prova. Né? A gente vai estar fazendo o próprio assunto, vai acabar o tempo e a gente não alcança o objetivo. Então, os agentes credenciados são outro grupo de particulares em colaboração aqui. Os agentes credenciados, e ainda estão em desuso, né? Os agentes credenciados estão em desuso tanto na prática quanto na prova, né? Tem caído bem pouco, ou quase nunca tem aparecido os agentes credenciados em prova, né? São particulares que recebem um credenciamento da administração para atuar em um ato específico em nome da administração. É como se a administração fosse ali participar de um congresso na ONU, um congresso de meio ambiente, e precisasse de alguém para discursar nesse congresso sobre, né, inovação tecnológica em relação à bioeconomia. Aí o Estado olha para os seus agentes públicos e diz, pô, não tem ninguém aqui que possa ir lá apresentar um conteúdo, fazer um discurso. Não tem nenhum agente público assim dentro do nosso quadro, né, que possa representar lá o Amapá para falar de bioeconomia. Um exemplo, né? Claro que tem. Claro que tem. Se você for na SEMA, tem os pesquisadores lá, por exemplo. Né? Aí o Amapá, não. Então vamos credenciar um particular. Aí o Amapá vai lá e credencia um pesquisador particular, que não pertence ao quadro do Estado, credencia esse pesquisador para praticar esse ato específico em nome do Estado. É claro que esse agente credenciado ele é remunerado. Aí ele vai lá, participa do congresso lá, né, faz o discurso, apresenta algum trabalho lá, e depois acabou a atuação dele. Mas enquanto ele foi credenciado, enquanto ele participava do congresso, ele era um agente público. Né? Outro exemplo é quando um município pequeno tem algum processo para tratar no STF, mas esse município só tem um procurador. E o processo lá no STF é em Brasília, né? Aí tem que ficar mandando o procurador para Brasília e traz ele de volta, e manda ele para Brasília e traz ele de volta, e começa a ficar caro para o município. Começa a ficar caro porque tem que ficar indo e vindo o seu único procurador. Aí o município tem uma ideia, eu já sei. O município pensa, eu vou credenciar um advogado particular, não é agente público do município, ele é um advogado particular, que já mora lá no Distrito Federal, né, que já mora lá em Brasília, já atua lá. Aí o município credencia esse advogado particular para atuar em nome do município exclusivamente, especificamente nesse processo. Ele vai ser um agente credenciado, quando acabar o processo, acabou o credenciamento. Mas enquanto ele estava com credenciamento, ele era um agente credenciado, e o agente credenciado é remunerado. Né? Então, está em desuso essa expressão de agente, né, credenciado, é uma expressão que já teve destaque no passado. Atualmente, não tem destaque, né, nem na prática, nem em prova. Tá? Então, agente credenciado não é a mesma coisa que agente honorífico, nem a mesma coisa que agente delegado. Ainda poderia citar os agentes voluntários aí, né? Poderia citar agentes putativos também, tá? Então, existem outras classificações, a gente está batendo as principais. Olha só, a gente vai falar agora aí dos agentes administrativos, também chamado de servidores públicos. Vamos lá. Agentes administrativos, também chamado de servidores públicos, é sinônimo. Agentes administrativos, também chamado de servidores públicos, é sinônimo. Regime jurídico. O que são regimes jurídicos? São as maneiras de contratar um servidor público. As maneiras de admitir um servidor público. Como é que o Estado pode admitir um servidor público? Olha,
o Estado pode admitir um servidor público pelo regime estatutário, pelo regime seletista e pelo regime temporário. Isso aqui é de prova, hein? Inclusive, né, quem vai refazer a prova de pedagogo tem que ficar ligado, porque isso aqui é puramente conteúdo de Lei 066, né? Conteúdo equiparado da Lei 066, tá? E pode cair uma questão lá de Lei 066, tanto no DETRAN, cargo de nível superior, quanto no cargo de nível médio, quanto no concurso, né, da banca FGV para pedagogo, Lei 066, pode cair esse tema aqui, tá? Vamos ficar esperto aí. Quem estiver assistindo essa aula aí. Então, olha só, essa aula está sendo gravada, né? A gente vai assistir depois gravado. E se for fazer esse concurso para pedagogo, né, da FGV, fique esperto aí. Que é os concursos que estão na vez. Quando acabar de entrar agora, vai ficar o grupo de pedagogo só na fila aí. E aí vão ficar aguardando o EAP, TJAP, né, virem, e CFO. O EAP, TJAP e CFO são os próximos concursos para vir. Com destaque para o EAP, né? O EAP vai chamar muito mais do que, né, o TJAP, provavelmente. Na verdade, com destaque para o CFO. O CFO vai chamar bem mais que o EAP, para falar a verdade. Então, olha só. Então, agentes administrativos é a mesma coisa que servidores públicos, tá? São 3 os regimes jurídicos para contratar um servidor público: o regime estatutário, o regime seletista e o regime temporário. Qual a principal característica do regime estatutário? É que o regime estatutário, ele tem essa característica aqui, ó, o cargo público. O regime estatutário, ele admite o servidor e investe ele num cargo público, tá? Então, o regime estatutário é um servidor ocupante de cargo público. Olha a diferença. O regime seletista investe o servidor num emprego público. Já mudou. O estatutário é investido num cargo público. O seletista é investido num emprego. Já mudou, tá? Saber tecnicamente, conceitualmente, a diferença entre cargo e emprego não ajuda para a prova. Mas saber que o estatutário ocupa cargo e o seletista ocupa emprego, essa é a questão da tua prova, tá? Então não fica perguntando, mas qual é a diferença de cargo para emprego? Não importa. O que importa é que o estatutário ocupa cargo, o seletista ocupa emprego. Aí é a questão da tua prova. E o servidor temporário é um terceiro tipo de servidor. O servidor estatutário, ele é servidor público. O servidor seletista é servidor público. O temporário também é servidor público, só que ele é contratado por um regime diferente, o regime temporário. Só tem um problema, olha só qual é o problema. Esse servidor público contratado pelo regime temporário, ele vai ocupar um cargo público? Claro que não. Porque se o servidor do regime temporário ocupasse cargo, ele não era temporário, ele era estatutário. Então, o servidor do regime temporário, ele não ocupa cargo. Esse servidor do regime temporário, ele vai ocupar um emprego? Né? Claro que não. Porque se ele ocupasse um emprego, ele era seletista. Pô, então sujou para o temporário. O temporário não pode ocupar cargo, porque ele não é estatutário. O temporário não pode ocupar emprego, porque não é seletista. Sobrou o que para o temporário? Olha, o temporário faz tudo o que um servidor faz, só que sem cargo e sem emprego. Mas ele faz tudo o que o servidor faz. Então, ele exerce as funções de um servidor público. Função pública. É isso que o temporário ocupa, uma função pública.
função é exercer as atribuições de um servidor, mas sem ocupar cargo e sem ocupar emprego, tá? Então, dos regimes jurídicos que um servidor público pode ser admitido pela administração, são três. É o regime estatutário, o regime seletista e o regime temporário. Cada um desses regimes é um servidor diferente. Regime estatutário é o servidor estatutário. Regime seletista é o servidor seletista. Regime temporário é o servidor temporário. Qual é a diferença dos três tipos de servidores aí? É que o servidor estatutário ocupa cargo, o servidor seletista ocupa emprego, o servidor temporário, ele não ocupa cargo nem emprego, ele exerce uma função pública. Então, até aí, pessoal, tá tranquilo que existem três tipos de servidores públicos e cada um respeita um regime jurídico diferente. Quais são os três tipos de servidores públicos? Pode ser essa a tua pergunta no dia da prova. Quais são os três tipos de servidores públicos? Servidor estatutário, que ocupa cargo, servidor seletista, que ocupa emprego, servidor temporário, que exerce função. Tá? Tá tranquila essa informação? Agora vamos diferenciar os três. Vamos diferenciar os três. Servidor estatutário. Ele pode ocupar cargo efetivo. Servidor estatutário pode ocupar cargo em comissão. Essa aqui, vamos botar 30% de chance. Essa aqui tem 30% de chance de ser a questão da tua prova. Então, olha, da aula inteira, um terço das chances é de perguntar isso aqui para ti, tá? Da aula inteira, um terço das chances é de perguntar isso aqui para ti, tá? Então, servidor estatutário, ocupante de cargo público, se divide em dois. É o servidor ocupante de cargo efetivo, e a diferença dele é que ele é necessariamente concursado, e o servidor público ocupante de cargo em comissão. Ele é estatutário, só que ele não é concursado. Ele é um cargo de confiança. Cargo de confiança não faz concurso. Cargo de confiança é indicado. Livre nomeação, livre exoneração. Não faz concurso. É nomeado pela confiança, mas o dia que acaba a confiança, ele é exonerado também. Tá? Então, olha só, cargo efetivo é obrigatório o concurso público. Cargo em comissão, também chamado de cargo de confiança, não tem concurso. É uma indicação, por isso que é livre nomeação e livre exoneração. Né? Esse cargo aqui, cargo em comissão, ele é livre nomeação e livre exoneração. Essa tem 30%, metade, né? Um terço das chances de ser a questão da tua prova. Agora vamos falar do seletista. Olha, servidor seletista. Ele ocupa emprego público. Contratado pelas regras da CLT. Por isso que ele é seletista. Esse servidor seletista, ele tem carteira assinada? Tem. Porque na CLT diz que o trabalhador tem carteira assinada. Tá? Então, esse seletista tem FGTS? Tem. Porque é um direito do trabalhador. Que está na CLT. Então, regime seletista, ele é um regime de um servidor que ocupa um emprego público e que ele é contratado pelas regras da CLT. E ele necessariamente precisa ser aprovado em concurso público. Então, se perguntar se o seletista faz concurso público,
Você vai dizer que sim, só dá de ser seletista se passar em concurso público. Onde é que esse seletista trabalha? O seletista trabalha nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. Tá? Então, esse servidor seletista, ele trabalha nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas. Ele necessariamente tem que fazer concurso público. Para ser servidor seletista, tem que passar em concurso. E ele é contratado pelas regras da CLT para ocupar um emprego público. Ó, você sabia que o EBSER, que fez concurso recentemente, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é uma empresa pública federal? Aí, que administra o hospital universitário aqui, no Amapá. Então, o EBSER é uma empresa pública federal. Logo, o EBSER fez concurso público para contratar servidores seletistas para ocupar emprego público no hospital universitário aqui. Então, quem passou no concurso da EBSER passou no concurso público e é servidor federal de uma empresa pública federal. Mas eles são servidores seletistas, ou seja, eles são contratados pelas regras da CLT. Eles não têm termo de posse. Eles têm contrato de trabalho assinado. Já o servidor estatutário, que passa no concurso público para um cargo efetivo, esse sim tem termo de posse, porque ele é estatutário. O servidor seletista, que passa no concurso público, só dá de ser seletista passando em concurso, ele tem contrato de trabalho, porque na CLT esse vínculo se dá pela assinatura de um contrato. Ele tem carteira assinada, ele tem FGTS, tá? Então, se liga nessas diferenças aí. Uma coisa é ser estatutário, outra coisa é ser seletista. E, por último, vem o regime temporário. Por último, vem o regime temporário. Esse regime temporário, ele está na Constituição Federal, tá? E diz assim, ó, a lei estabelecerá os casos de necessidade temporária e excepcional interesse público. Isso é o que está na Constituição Federal. Na Constituição Federal diz: a lei estabelecerá os casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, diante dos quais a administração pública poderá contratar servidores temporariamente. Então, olha só. Existem casos em que a lei permite que a administração contrate servidores sem concurso público, mas apenas temporariamente. Esses servidores vão assinar o chamado contrato administrativo. Mas é claro que tem que ter uma lei estabelecendo quais são esses casos de necessidade temporária e excepcional interesse público. No âmbito federal, por exemplo, existe o professor substituto nas universidades federais. Quando o servidor, professor concursado, se afasta para o mestrado, para o doutorado, ele vai ficar afastado por 2 anos ou por 4 anos. O mestrado é 2, o doutorado é 4. Então, precisa de alguém para ficar atuando no lugar dele temporariamente. Diante dessa situação temporária, que é o afastamento por 2 anos ou 4, e excepcional. Excepcional porque fazer um mestrado, fazer um doutorado e ter esse afastamento é algo excepcional. Não são todos os servidores que estão nessa condição. São alguns que conseguem esse afastamento.
é excepcional. Então, a lei permitiu que as universidades pudessem fazer uma seleção para contratar temporariamente professores substitutos, que vão ficar por um período e depois vão sair. É um exemplo, tá? Então, a gente também tem um exemplo do IBGE. Os recenseadores são servidores temporários, eles exercem uma função pública. Eles estão atuando diante de uma necessidade temporária e excepcional de interesse público, que é o censo. O censo é de 10 em 10 anos. Isso é excepcional. 10 em 10 anos é uma exceção. E é temporário. Então, para fazer o censo, o IBGE pode fazer uma seleção para contratar temporariamente servidores, porque a lei permitiu. Tá? É claro que todos esses casos que eu citei, eles assinarão um contrato administrativo com prazo determinado. Então, esse regime temporário, ele permite a contratação temporária de servidores para não ocupar cargo, para não ocupar emprego, para exercer uma função pública. Essa é a diferença. Eles vão assinar um contrato com prazo determinado diante de uma situação de necessidade temporária e excepcional interesse público. Esses termos são da prova, necessidade temporária e excepcional interesse público, estabelecida em lei. Tá? Então, esses são os 3 tipos de regime. Regime estatutário do ocupante de cargo, que pode ser efetivo, pode ser em comissão. Regime seletista do ocupante de emprego. Só dá de ser seletista se passar no concurso público. E do regime temporário, para exercer uma função pública. Mas, para isso, tem que ser uma situação de necessidade temporária e excepcional interesse público. Tá? E aí, pessoal? Vocês conseguiram visualizar os 3 regimes? Eu quero saber se vocês conseguiram visualizar os 3 regimes. Está aqui, ó. O primeiro regime é o regime o primeiro regime é o regime estatutário. O segundo regime é o regime seletista. E o terceiro regime é o regime temporário. Vocês conseguiram aí visualizar esses 3 regimes? Isso aí, né, tá correndo, né? Tá concorrendo para ser a questão da tua prova no domingo. Concurso do Detran. Conseguiram enxergar aí os 3 regimes? Cadê o Lucas? Lucas ainda está assistindo aí? Estou aqui, professor. E aí, tá tranquilo aí? Tá com alguma dúvida em relação a esse tema, hein? Tá de boa. Agora, olha só. Eu vou te falar o que pergunta, tá? Você já sabe que são 3 regimes. É o estatutário, tá aqui, ó. Ocupa cargo. É o seletista, ocupa emprego. E o temporário, exerce função. Tá, já te falei os 3. Agora eu vou te dizer o que pergunta. O que pergunta é: qual desses precisa de concurso público para entrar? Questão batida e repetida. Ele cita um, ou cita 2, ou cita os 3. Inclusive, essa foi a questão da PM em 2017, né? Só dando um exemplo aqui. Caiu na PM em 2017 isso. Ele cita um, cita 2, ou cita os 3, e pergunta para ti, qual desses precisa de concurso para ser admitido? Vamos lá. No estatutário, precisa de concurso para ser admitido? A resposta é
depende. Por quê? Porque para ser estatutário, servidor público, é possível ser servidor estatutário ocupando cargo público efetivo, aí precisa do concurso. Mas pode ser servidor estatutário ocupando cargo em comissão, aí não precisa de concurso. Então, muito cuidado com o estatutário na tua prova, porque eu estou te falando com todas as letras aqui. Dá de ser servidor do regime estatutário com concurso, que é ocupando o cargo efetivo, e sem concurso, que é ocupando o cargo de confiança, também chamado de cargo em comissão. É um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Livre quer dizer que não precisa de concurso para nomear, mas também para mandar embora não precisa de justificativa. O cara chega para trabalhar e descobre que está exonerado. Livre exoneração. Então, cuidado, hein? Regime estatutário depende de concurso. Aí você tem que ver se o cargo é efetivo ou se o cargo é em comissão lá na tua prova. Vai ter que estar um ou o outro. Se for efetivo, tem que ter concurso. Se for em comissão, não tem concurso. Tá? Agora, se cair regime seletista na tua prova, já muda completamente. Regime seletista é aquele servidor público que não ocupa cargo, ele ocupa emprego. Ele é contratado pelas regras da CLT, perfeito? Ele trabalha na sociedade de economia mista, na empresa pública, perfeito? Tem concurso público para o seletista? Olha só a diferença. Para ser seletista, para ser servidor público seletista, empregado público no Brasil e trabalhar numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública, o concurso público é simplesmente obrigatório. Só vai existir um empregado público numa sociedade de economia mista, numa empresa pública. Só vai ser empregado público se passar num concurso público. Não tem outro caminho. É só passando no concurso, tá? Então, cuidado com o regime seletista, porque é obrigatório o concurso público para ser contratado por esse regime. Olha como já mudou. Antes era depende a resposta, porque dá, no estatutário dá de entrar com e sem concurso. Agora já é obrigatório o concurso no seletista. Agora vamos para o último. Né? Esse material vai ser mandado no grupo, né? Da maneira que está sendo editado aqui. Aí vocês podem assistir a gravação ou só pegar as anotações do seu caderno e passar para cá. Agora vamos para o último aqui. O último é o regime temporário. No regime temporário, tem concurso? A resposta é nunca. Não existe concurso para o servidor temporário. Por uma razão muito simples. Ele é temporário. Então não pode ter concurso para ele. O que pode acontecer com esse temporário é uma seleção simplificada. Por exemplo, para ser licenciador do IBGE, não tem uma prova? Tem. Mas é concurso público? Não. É um processo seletivo simplificado. Para ser professor substituto numa universidade federal ou numa estadual, para ser professor substituto, tem uma prova? Tem. É concurso público? Não. É um processo seletivo simplificado. Então, para o temporário, esse do contrato administrativo, que atua numa necessidade temporária de excepcional interesse público, assina um contrato administrativo, exerce uma função pública, não tem concurso para ele. Não tem nunca. Por quê? Porque ele é temporário. No máximo, tem uma seleção simplificada, que não é concurso público, porque ele é temporário. Então, no primeiro, a resposta é depende, se o cargo é efetivo ou em comissão. No segundo, seletista, a resposta é sempre, só tem servidor seletista se tiver concurso. Tem concurso sempre. E no último é nunca. Para temporário, só nunca tem concurso público. Nunca, nunca, não existe. Pode ter um processo seletivo simplificado, que não é concurso. Tá? Agora vamos falar de previdência. Existem dois tipos de previdência. Existe o regime próprio
e existe o regime geral, tá? Então, aqui é bem tranquilo. Todo mundo aqui pertence ao regime geral de previdência. Todo mundo contribui para o regime geral de previdência, menos um. Quem é? De toda essa galera aqui, ó, efetivo, cargo em comissão, seletista, temporário, de toda essa galera que está aqui, quem é o único que tem direito à estabilidade depois de 3 anos e o único que tem uma previdência própria, só dele, uma previdência fechada? Todos os outros não têm estabilidade e têm que contribuir para a previdência geral. Quem é o único daqui que está aqui na tua tela que tem direito à estabilidade após 3 anos, se passar na avaliação de desempenho e no estágio probatório, e que tem uma previdência só dele? Regime estatutário, professor? É o regime estatutário, só que tem que dizer qual é dos dois, porque no regime estatutário tem dois. É o efetivo. Então, tem que se ligar que o regime estatutário tem 2 participantes. Então, a tua prova tem que dizer com todas as letras: servidor estatutário, ocupante de cargo efetivo. Ele é concursado, tem direito à estabilidade, claro que após 3 anos de efetivo exercício e aprovação do estágio probatório, e também tem um regime próprio de previdência. O que é um regime próprio de previdência? É um regime fechado. Se eu não sou servidor estatutário e chego lá na Amprev dizendo que quero contribuir com a previdência dos servidores efetivos do Estado do Amapá, a Amprev vai fechar as portas para mim, vai me barrar, porque é um regime fechado. Só participa da previdência, do regime próprio de previdência, o servidor concursado do Estado do Amapá, lá na Amprev. Servidor efetivo concursado estatutário. Ele tem uma previdência só dele, ou seja, ele tem mais garantias. Ele tem menos chances de quebrar a previdência dele, tem mais garantias, porque está contribuindo para um fundo específico. No entanto, existe um regime geral de previdência. Todos os outros aqui contribuem para esse regime geral. Então, quem ocupa cargo em comissão contribui para o regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social. O que é o regime geral de previdência social? É uma sigla. Regime geral de previdência social. Aqui em cima, o servidor estatutário ocupante de cargo efetivo, ele tem um regime próprio de previdência social. Cuidado com a sigla, né? Regime próprio de previdência social é só do efetivo. Todos os outros contribuem para o regime geral de previdência social. Então, o que é esse regime geral? Regime geral, porque não é um regime fechado. É o contrário. Qualquer pessoa que exerça uma atividade remunerada no Brasil tem direito a contribuir para o regime geral de previdência social. Por isso que ele é geral. Então, o cargo em comissão, esse cara que foi nomeado sem concurso, livremente, por causa da confiança, ele vai contribuir para o regime geral de previdência social. Esse servidor seletista, empregado público, ele é concursado, mas ele não tem previdência própria. Ele não tem um regime fechado de previdência. Ele contribui para o regime geral de previdência social. E o temporário, coitado do temporário, tem um contrato administrativo, é temporário e ele também contribui para um regime geral de previdência social. Cuidado,
Quem tem previdência própria, um regime fechado, regime próprio de previdência social, olha a sigla aqui, ó, é o servidor efetivo, aquele concursado, estatutário. Também só ele tem direito à estabilidade após 3 anos. Nenhum outro tem direito à estabilidade. Esse cara do cargo em comissão, ele pode ficar 10 anos no cargo em comissão. Ele não vai ser estável no cargo em comissão nunca, porque ele não tem direito à estabilidade. Não tem direito à estabilidade. Esse cara concursado, ele é servidor seletista, ele é concursado, mas ele não tem direito à estabilidade. Por quê? Porque a Constituição não deu estabilidade para o seletista. Ah, mas o cara passou no concurso da IBCE, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Ele é concursado do Banco do Brasil, da IBCE, da Caixa. A Caixa é uma empresa pública. Dos Correios, o Correio é uma empresa pública. Ele é concursado, mas ele pode, de forma motivada, ser demitido? Pode. E aí ele vai ter direito ao FGTS, seguro-desemprego. Claro que tem que ser de forma motivada. Não pode ser sem motivo. Mas para arranjar um motivo é 2, né? Isso significa não ter estabilidade. E o temporário, coitado? O nome já diz, temporário. Esse que não tem estabilidade mesmo. Então, mano, você percebe que toda família tem um queridinho. Quem é o queridinho da mãe, Constituição Federal? O queridinho é o servidor efetivo. Porque a Constituição Federal só deu estabilidade para o efetivo. A Constituição Federal só deu previdência própria para o efetivo. Né? O efetivo ficou com as melhores regalias aí. Os outros não têm previdência própria, não têm estabilidade. E aí? Tá tranquilo essas informações aí? Se ligaram na moral que é ocupar um cargo efetivo no regime estatutário? Tranquilo aí, pessoal? Agora vamos para o último tópico. Olha, a questão da tua prova do domingo está passando aqui na tela. Tá? Investidura e exercício. Vamos ver quem está ligado na aula. A gente falou do cargo efetivo, do cargo em comissão, do seletista e do temporário. Falamos desses 4 aí. Agora eu vou falar de investidura e exercício. Desses 4 que a gente comentou aqui na aula, de quem que a prova vai perguntar a investidura e o exercício? É do temporário? É do seletista? É do cargo em comissão? É do efetivo? Desses 4 aqui. Efetivo é um, cargo em comissão é outro, seletista é outro, temporário é outro. Desses 4 que a gente estudou, de quem que a prova vai perguntar como é a investidura e o exercício? É do seletista? Do pobre seletista, que não tem estabilidade, mas é concursado? É o mais injustiçado, né? O cara é concursado, não tem estabilidade. É do temporário? Não. A prova quer saber a investidura e o exercício do ocupante do regime estatutário, principalmente do efetivo, tá? Só que as regras são as mesmas para os 2, né? Seja o cargo efetivo, seja o cargo em comissão, a investidura, né? E o exercício é a mesma coisa. Só muda a nomeação. Vamos lá. Para ser nomeado para o cargo efetivo, qual é a condição? Concurso público. Só passando em concurso público vai ser nomeado para o cargo efetivo. Para ser nomeado para o cargo em comissão, qual é a condição? Está aqui a condição, ó. Confiança. Então, o que muda do cargo efetivo para o cargo em comissão é que, para o cargo efetivo, para ser nomeado,
tem que passar no concurso. E para o cargo em comissão, para ser nomeado, precisa da confiança. Mas a investidura e o exercício é o mesmo para os dois. Como é a investidura do cargo efetivo e do cargo em comissão? Como é a investidura? Se chama posse. Qual o prazo para posse? Lei 066, 30 dias. E o exercício? O exercício também tem um prazo. E o prazo é 30 dias também, na Lei 066. Então, se liga que a efetiva investidura do servidor estatutário, seja ele do cargo em comissão, seja ele concursado efetivo, a efetiva investidura dele se dá com a posse. E essa posse ocorrerá no prazo de 30 dias a contar da nomeação. Vamos ver quem se ligou aí. Ó, eu passei no concurso. Eu vou ser nomeado para qual cargo? Para o cargo efetivo. Depois que eu for nomeado para o cargo efetivo, eu tenho qual prazo para tomar posse? 30 dias. Depois que eu tomar posse, eu tenho qual prazo para entrar em exercício? 30 dias também. Tá? Agora, vamos lá. Eu não passei no concurso, mas eu tenho a confiança do governador. O governador pode me nomear sem concurso para um cargo em comissão? Pode. Eu fui nomeado pelo concurso? Não, pela confiança. Então, eu fui nomeado para um cargo em comissão. Qual o prazo para eu ser investido no cargo em comissão? Tomar posse? O prazo é 30 dias também. E depois que eu tomar posse nesse cargo em comissão, qual o prazo para eu entrar em exercício? 30 dias também. Então, tu percebe que a diferença não está no prazo para tomar posse e nem no prazo para entrar em exercício, que é 30 dias os dois. A diferença está só na nomeação. No cargo efetivo, por que eu fui nomeado? Qual foi o motivo da minha nomeação para o cargo efetivo? Passei no concurso. Para o cargo em comissão, qual foi o motivo da minha nomeação? Eu tenho a confiança. Tá? Então, muito cuidado com o cargo efetivo que o cargo em comissão. Depende do concurso ou depende da confiança para ser nomeado. Mas a posse e o exercício dos dois não muda. O prazo é 30 dias para cada um. Tá? Então, a gente conseguiu bater aí todo o conteúdo de agentes públicos.